Bom dia. Primeiro quero agradecer o convite do professor João Pedro da Ponte, a professora Hélia Oliveira, para estar aqui hoje, e também a participação da Ana Paula Canaval, comentando o que eu espero seja um pouco de uma provocação. Então, na verdade, o meu texto hoje tem o objetivo mais de provocar do que qualquer coisa, e eu espero que seja o começo de uma conversa, na verdade, que eu também ando tendo comigo e com meus colegas que trabalham na formação do professor de matemática. Então, aí vai. Aí, o começo da provocação, eu acho que hoje quem trabalha como investigador que estuda a formação continuada do professor de matemática, eu acho que hoje há uma crise de identidade de qual é o papel dessa pessoa. E é um pouco sobre isso que eu quero falar na minha apresentação e começar um debate sobre o assunto. Então, deixa eu começar um pouco falando do contexto norte-americano e onde eu trabalho hoje. A maioria dos professores nas escolas americanas hoje tem um mestrado. Então, voltaram, fizeram o mestrado não é obrigatório para ser professor, você pode ser professor só com uma graduação, mas há muitos professores que voltam e fazem, então, um mestrado, mais 2 anos de formação. Normalmente, depois de 3, 4 anos na sala de aula, as pessoas vêm fazer um mestrado. Hoje há nos Estados Unidos enormes grupos de consultores que trabalham na formação do professor. Há de tudo, a qualidade é diversa, claro, mas há muitos consultores hoje que são egressos dos programas de doutorado em educação matemática, que não foram para a universidade, abriram firmas de consultoria e trabalham, então, para os distritos, municípios que contratam esses grupos para oferecer formação continuada nas escolas. Hoje em dia, por exemplo, no distrito onde eu trabalho, um pouco a dificuldade em falar sobre os Estados Unidos é que não há uma política federal de governo para a educação. A educação nos Estados Unidos é uma política, ela é feita a nível do Estado e cada distrito implementa aí com a sua forma de entender a política estadual e depois o Estado, então, faz a avaliação dos distritos. Mas, por exemplo, no distrito onde eu trabalho, é um distrito muito grande, não onde eu trabalho, onde a minha universidade fica localizada. É um distrito muito grande, para ter uma ideia, são 100 escolas primárias dentro desse distrito. Bom, depois menos, as escolas são grandes, 500, 600 alunos por escola primária, depois tem menos escolas de segundo ciclo, e depois o high school são poucas escolas, com torno de 3 a 4 mil alunos por cada uma dessas escolas. Todas essas escolas hoje têm uma comunidade de aprendizagem na escola. Todos os professores participam em pelo menos 1 hora por semana de atividades dentro dessas comunidades de professores. Novamente, a qualidade disso varia significativamente. Cada escola faz uma coisa, tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas, para quem, como eu, há 10 anos atrás, pregava a necessidade dessas comunidades, hoje elas estão implementadas. Agora está começando a surgir nos Estados Unidos também o que estão sendo chamados essas professoras especialistas em educação matemática, specialists é o nome. Há uma discussão muito grande sobre como vamos formar essas pessoas, mas a ideia desse grupo é um pouco de que seja um intermediário entre o pesquisador e o professor. Há muito tempo, também há 10 anos atrás, essa função era feita pelo professor universitário, o pesquisador, que também trabalhava com os professores na escola, de modo a levar a pesquisa, seria uma pessoa mais interessada na pesquisa. Hoje há em formação e em crescimento um grupo, então, de especialistas que voltam também à universidade, fazem um programa de formação em educação matemática, bem específico, e depois trabalham nas escolas. Então, por exemplo, novamente dando o exemplo do meu distrito, mas, digamos assim, para um distrito urbano, onde eu trabalho,
seria a média. Onde, se você for para as escolas rurais, é um pouco diferente a relação das escolas com a pesquisa. Mas em todas as escolas hoje, ou pelo menos a cada 2 escolas, há um especialista em matemática. Que está ali, qual é a função dessa pessoa? Ela ajuda os professores, vai de aula em aula, organiza as comunidades de aprendizagem, né, e torna isso, então, traz a discussão matemática para esses grupos. Novamente, eu diria que, há 10 anos atrás, isso era um papel do professor universitário. A gente fez isso, né? Eu, pelo menos, fiz muito. Fui nas escolas, tentava organizar as comunidades de prática e depois trabalhava com essas comunidades para trazer a pesquisa um pouco. Hoje em dia, há um grupo que faz isso. E nas secretarias de ensino, hoje, também há um grupo de educadores matemáticos formados, doutores, assim como eu, como imagino vários de nós e dos participantes desse seminário. Dado tudo isso, então, a minha pergunta, então, qual é o meu trabalho na universidade hoje? Qual é o meu papel enquanto pesquisadora e formadora de professora e como pesquisadora em formação do professor? Quando eu comecei a escrever esse texto, que eu listei tudo isso, eu falei, bom, todo mundo vai achar que os problemas da educação matemática estão resolvidos, né? Que hoje a aula de matemática segue aí esse modelo, por exemplo, que o João propôs, em que uma atividade problemática de resolução de problema é apresentada, depois discutida em grupos. Não é verdade, isso ainda não acontece, mas eu acho que hoje o grupo de pessoas trabalhando para que isso se torne realidade nas salas de aula é maior do que a universidade. Ele transcendeu, né, as paredes da universidade, porque muitos dos formandos das universidades hoje ocupam esses cargos que não são cargos de professor universitário. Há muitos doutores trabalhando nas escolas, etc. Claro, estou falando do contexto americano, mas esse é o meu contexto hoje, e daí a pergunta: qual é o papel do investigador que estuda a formação continuada do professor de matemática? Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje aqui na minha provocação, ou no início de debate, melhor que provocação. Então, aí vai o que eu quero dizer. Eu acho que o nosso papel é o da produção e disseminação do conhecimento acadêmico científico. Essa imagem que está aí, que eu coloquei, não é, na verdade, o que eu acho que deva ser o conhecimento acadêmico científico, né? Daquela ideia do professor que está na Torre de Marfim, lá em cima, pontificando. Para quem está lá embaixo, eu acho que essa imagem é uma imagem que, na verdade, não nos ajudou, porque colocou o professor separado da prática, como se o professor universitário que trabalha em formação estivesse distante ali de quem está abaixo. Eu acho que essa imagem é uma imagem muito questionada hoje. Eu não acho que a imagem do produtor de conhecimento acadêmico científico seja mais essa. Eu acho que precisamos questionar aí, tirar essa imagem, né, para que ninguém pense assim do professor universitário, porque eu não acho que não nos ajudou, mas eu acho que quando a gente tenta trabalhar mais próximo da prática e junto à prática, a gente não pode deixar de lado o nosso papel de produção do conhecimento científico. E é essa questão que eu quero discutir um pouco, se estamos deixando de lado o conhecimento científico em favor do conhecimento da prática. Quando, na verdade, eu acho que os dois têm que ter um espaço e que o espaço, o trabalho do pesquisador é o conhecimento científico. Então, eu acho que, na minha opinião, o meu voto é que a gente continue na conversa com os professores, mas que faça isso trazendo sempre à frente a questão do conhecimento científico. Eu digo isso porque eu tenho muitos colegas que eu sei que não concordam comigo, e tenho muitos colegas que acham que o problema hoje nas escolas, há tantos problemas nas escolas de uma perspectiva crítica sobre a questão de estamos educando todos os alunos ou não, que eles preferem estar de fora do sistema escolar criticando. Eu gostaria de estar dentro do sistema escolar, trabalhando junto com o sistema para modificá-lo. Então, o meu desejo é continuar dentro da conversa,
em participação e colaboração com aqueles que trabalham todas essas outras posições, mas podendo trazer o conhecimento acadêmico e científico para essas situações. Então, eu não sei aqui nos Estados Unidos, aqui em Portugal, como acontece, mas eu fico curiosa de saber qual o nível de participação ou a importância que se dá à pesquisa nas discussões nacionais sobre o ensino e aprendizado da matemática. Eu não sei se tem como, talvez ouvir 1 ou 2 ideias. Essa sala não é muito convidativa à participação dos ouvintes, mas eu fico curiosa, talvez quando se reúnem para discutir educação, os pesquisadores estão incluídos, não estão incluídos, como acontece? Hoje não. Mas já sim. Já teve melhores dias. Tivemos melhores dias. Se for para ter um diálogo... Não, temos depois microfone que poderemos utilizar para quem está a ver online. Então, eu ouço que não, nem sempre estamos convidados nessas conversas. Na Espanha, Salvador, na Espanha, Dario, Brasil, não muito. Então, eu também vejo que nos Estados Unidos, nós, pesquisadores em educação matemática, muitas vezes não estamos nessas conversas. Há várias reuniões, a educação pode passar sem a universidade. Aliás, tem gente que acha que a gente não precisa mais da universidade. O ataque às faculdades de educação nos Estados Unidos hoje é sério. Para quê? E especialmente quem trabalha com a formação do professor, porque, afinal, para formar um professor de matemática, o que a gente precisa? Um matemático e um professor experiente. Acabou. Se eu juntar essas duas coisas, está feita a formação. Deixa eu só dizer, em Portugal nós estamos um bocadinho mal habituados, porque tínhamos... Microfone. Tínhamos uma participação razoável e deixámos de ter. Mas esperamos voltar a ter muito em breve. Então, eu continuo a minha provocação, então, que eu acho que o jeito da gente voltar a ter essa participação é de revalorizar o saber científico e de se colocar como a voz desse saber. Então, é um pouco isso que eu acho que aconteceu, pelo menos que eu vejo na minha experiência profissional aí na educação matemática em muitos anos. Eu acho que existe, então, o universo da escola e dos professores e dos educadores matemáticos que estão na escola. E existe o universo da pesquisa em educação matemática, muitas vezes situado nas universidades. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito importante de conseguir entender os professores como parceiros da pesquisa. Eu acho que hoje a gente sabe muito bem o conhecimento que existe na prática docente e que, para entender a prática, o professor é um parceiro dessa pesquisa. Mas a gente não está conseguindo fazer, eu acho que é o outro lado, que o pessoal que faz a educação nas escolas e nos distritos, nas secretarias de ensino, entendam o pesquisador como parceiro. Esse papel a gente perdeu, de alguma maneira, ou não está conseguindo conquistar da forma que eu acho que precisamos. Na minha experiência, vejo duas razões para esse problema. Uma, eu acho que a gente, na educação matemática, precisa repensar um pouco a forma em que a gente fala sobre o nosso saber científico. Eu acho que a pesquisa, inclusive a pesquisa em colaboração com professores, está gerando e gera muito saber, mas a gente não tem articulado esse saber como um saber científico. Um saber, quando eu falo científico, é um saber que pode ser generalizado, apesar da gente entender, porque a gente entende bem que esse saber é contextualizado, e a gente está tendo dificuldade de falar como é que ele se generaliza. Eu acho que esse é um problema. A gente não está conseguindo articular essas duas coisas. Eu tenho alguns amigos que diriam que não é para ser articulado, mas eu acho que se a gente não conseguir essa articulação, a gente vai ficar de fora da conversa.
Eu não vou tratar muito desse assunto, mas talvez essa tenha sido, para mim, uma grande lição de ter estado por 3 anos na National Science Foundation, que seria a fundação maior de fomento à pesquisa nos Estados Unidos. A gente, quando participava de discussão e vinha um educador matemático para falar, a gente tinha tantos se, porém, portanto, depende, que acabávamos as conversas com todo mundo olhando para a gente, falando, e agora, o que eu faço com isso tudo que você me disse? E a gente não conseguia, às vezes, então, comunicar o saber de uma forma talvez sucinta. Eu acho que um pouco é porque a gente entende todos os cinzas de todas as nossas conclusões, nada é preto e branco, é tudo cinza. Mas na hora de comunicar, a gente soa tão cinza que quem não é da nossa área ficou perdido. Mas isso é uma outra conversa, eu não vou falar por... Eu acho que esse é um problema que eu não vou, sobre o qual eu não vou conversar hoje, mas espero poder conversar nos outros dias que estarei aqui em Portugal. Na verdade, na minha palestra hoje eu quero focar no outro, que é a relação entre rigor e relevância. Eles não são totalmente separados os assuntos, mas eu acho que nos últimos anos, com a grande busca da relevância, a gente deixou de lado o rigor. Ou não soube tratar como é que a gente vai fazer isso junto. Como é que vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é um pouco, então, sobre isso também que eu quero falar hoje, é mais sobre essa questão de rigor e relevância. Eu acho que um pouco a culpa, culpa não é uma boa palavra, eu acho que essa questão do rigor e da relevância remete, desde então, ao trabalho do Sean sobre o Reflective Practitioner. E quero falar, então, um pouco sobre esse trabalho. Esse foi um livro de 1983, em que ele discute essa questão do saber da prática, né? E essa ideia de que o saber científico, ele é um saber rigoroso, mas não tem nenhuma importância, relevância para a prática, ele não é importante. Eu coloquei aqui algumas citações diretas do livro, e como eu imagino que tem uma tradução em português, mas eu não tinha tradução, eu não quis traduzir pessoalmente, que talvez tenha uma outra. Mas a questão que ele se coloca, então, é por que na época ele estava fazendo, na verdade, uma crítica aos profissionais na época. Aqui havia uma supervalorização do saber profissional e que, de repente, os profissionais não conseguiam mais explicar o que estava acontecendo. E, então ele se pergunta, mas por que então os profissionais ficam assim tão perturbados quando não podem explicar o que está acontecendo na prática? De fato, eles sabem que existem maneiras de resolver os problemas da prática que são maneiras assim de arte, né? Que existe uma arte da prática e que eles ficam então perturbados que eles não conseguem descrever essas maneiras. Não sei, traduz ou não traduz? Estou aqui na dúvida se preciso traduzir ou se basta ler. Traduzo? Não? Então, eu vou deixar vocês lerem. A questão, então, que ele está colocando é que, na verdade, o profissional, então, naquela época, quando via a prática, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo e ficava, então, perturbado, porque o argumento dele, então, é que o saber profissional não servia para a prática. Né, que o profissional cada vez menos conseguia explicar a prática através do saber profissional. Ele entende o saber profissional como o saber formal e critica um pouco essa ideia, então, de que o professor seria apenas um técnico que põe em prática esse saber criado fora da sala de aula. É isso que ele está criticando no trabalho dele. Então, ele fala, então, vamos rever o que é o saber profissional. Essa é a proposta dele. Vamos rediscutir isso, porque o saber profissional, então, não é o saber formal, que vem aí gerado fora da sala de aula, científico, na visão dele, esse saber formal é um saber generalizado, mas é um saber ali do contexto da prática. E ele propõe, então, que a gente precisa pensar numa nova epistemologia para poder explicar a prática. E aí
aí ele diz, então, que o problema não é o problema não é o saber profissional, que a gente devia colocar a questão de ponta cabeça e se focar no saber da prática. Né? Esses são alguns dos argumentos que ele faz. E propõe, então, que o saber é um saber em ação e que o professor ele gera conhecimento quando reflete em ação e que a gente precisa entender esse conhecimento da prática. Na verdade, eu acho que a contribuição dessas ideias foram fundamentais para a gente entender o professor e entender que a prática não é... O professor não é um técnico que pega um saber generalizado e aplica a várias situações. Eu acho que hoje isso é uma coisa que, entre os educadores de matemáticas, é aceita. Por outro lado, eu acho que exageramos em desvalorizar o saber científico. E é por isso que eu estou retomando, então, a questão do chão para voltar a pensar o papel do saber científico, hoje que a gente entende que existe também esse saber da prática. Mas, então, a gente abandona o saber científico, rever esse saber científico em coordenação com esse saber da prática. Bom, são 30 anos de discussão sobre esse assunto, se a gente pensar, o livro é de 83, ele faz essa discussão, né, entre o saber acadêmico e o saber da prática, uma contribuição muito grande, mas eu já falei, tem esse efeito colateral, eu acho, nos 30 anos que a gente teve aí, de questionar o saber científico, e muitos interpretaram o trabalho do Schoen como dizendo que o saber científico era irrelevante para a prática, que não era esse saber que a gente precisava. Na verdade, então, eu retomo essa ideia que eu acho que acentuou a nossa busca enquanto pesquisador na formação de parceria com o professor. Afinal, quem tinha o conhecimento não era mais o pesquisador, era o professor, a gente precisava dessa parceria para entender esse saber, mas nessa hora a gente talvez não tenha se colocado como parceiro, nos colocamos como, talvez, o professor tem um saber e eu vou ter que entender versus qual é o saber que eu estava trazendo como formadora de professor. Há várias críticas do trabalho do Schoen, é claro, mas em duas críticas já daquela época já se colocava essa questão de que ele não estava dizendo que era um ou outro, mas que sim, ele estava reclamando da hegemonia desse saber acadêmico, né? Como se essa visão do professor apenas como um técnico, que implementa algo que existe fora, que é feito em outro lugar e ele apenas implementa. Então, mesmo pessoas como o Mumbi, que seguiu muito o Schoen, trabalhou muitos anos ligado a essas ideias, e o Hero, que é um crítico muito sério do Schoen, os dois, na verdade, concordam que ele não estava dizendo um ou outro, mas ele estava reclamando dessa grande valorização de um em vez do outro. Então, eu acho que mais importante, o que se seguiu foi muita discussão sobre classificar esses vários saberes, definir os vários saberes, etc. Mas eu acho que mais importante do que classificar e definir esses dois tipos de saber, acho que fizemos muito progressos em entender o saber acadêmico, o saber científico e o saber do professor. Eu acho que hoje a questão, então, é a gente entender como esses dois se relacionam. E eu vou fazer isso analisando dois projetos da minha própria prática em formação de professor e comparando, então, um projeto em que eu acho que o meu papel na época era visto, o meu papel enquanto pesquisadora, formadora de professor, era visto como um papel de igual aos professores versus um projeto hoje em que eu acho que a gente tenta afirmar um pouco mais claramente o papel da pesquisa. Esses dois projetos eu vou chamar de CIPS e LTBI. CIPS quer dizer Support and Ideas for Practicing and Sharing. Apoio e ideias para praticar e compartilhar. Né? E o outro, o LTBI, é um projeto no qual eu ainda trabalho, que é Learning Trajectory Based Instruction, a instrução baseada em trajetórias de aprendizagem.
Então, comparando esses dois projetos por um pouquinho. O primeiro é do ano 2000, o outro é de 2010, então são 10 anos aí, no qual eu acho que eu quero questionar exatamente o que estava acontecendo no começo dos anos 2000 e um pouco mais como eu tenho tentado pensar a minha prática hoje. Mais ou menos o mesmo número de professor nos dois projetos, 20 e poucos professores de escola primária das séries iniciais. Os dois são parcerias com escolas. Na verdade, nesses dois projetos, eu trabalhei por um ano na escola antes de começar esse projeto, para criar essa relação, então, com as professoras. E o primeiro, a gente dizia desde o começo, qual é o objetivo do projeto? Criar uma comunidade de aprendizagem. Esse era o nosso objetivo na época. No segundo, qual é o nosso objetivo do projeto? É compartilhar resultados de pesquisas recentes. No primeiro, a gente dizia que o nosso objetivo era apoiar a prática, e hoje a gente diz que o nosso objetivo é transformar a prática, junto com os professores. Muito diferente. Na verdade, daí vem o título dessa palestra. Quando eu escrevi o título, eu também coloquei compreender, apoiar e transformar a prática, mas depois de compreender, eu pensei, mas compreender é sempre. Compreender não me pareceu o que separa um projeto do outro, mas é a questão se eu estava lá para apoiar a prática ou para transformar a prática. Hoje, olhando para trás, eu acho que no primeiro projeto eu também estava lá para transformar a prática, eu só não podia dizer. Porque não era assim, se eu dissesse, eu me colocava, então, como diferente dos professores, o que eu acho que hoje eu vejo muito diferente. Nos dois projetos, todas as atividades são localizadas na escola, quer dizer, a gente vai à escola trabalhar com os professores. O projeto de formação é mais ou menos um ano de trabalho, a gente trabalha por um ano inteiro com os professores. No primeiro projeto, a gente tinha um dia inteiro no começo, e depois a gente se reunia ao longo do ano por séries. Então, a cada 2 meses, as séries, a gente estava na escola mais, mas os professores encontravam com a gente a cada 2 meses, a primeira série todo mundo, a segunda série todo mundo, a terceira, a quarta, a quinta série todo mundo. E uma vez por mês a gente tinha, então, uma reunião geral da escola, que a diretora usava a reunião dos professores para discutir a matemática. Nesse outro projeto, também muito parecido, a maior diferença é que a gente tem uma semana inteira de trabalho no verão, onde a gente, de fato, compartilha esses resultados de pesquisa com o professor, e aí passamos um ano, então, reunindo mensalmente para discutir, entender como fazer, o que acontece na prática, etc. E as escolas também, de certa forma, parecidas, escolas bastante diversas no contexto americano, com alunos de classe mais socioeconômica baixa, e escolas diversas seria a melhor maneira de falar. Então, eu digo, na verdade, eu coloquei esses dois projetos lado a lado para entender que eles são muito parecidos de muitas maneiras. A maneira de trabalhar com os professores na escola continua muito semelhante. No entanto, o papel da pesquisa é muito mais ressaltado no segundo projeto do que no primeiro. No primeiro, a gente disfarçava a pesquisa um pouco, eu acho, e no segundo ele é claramente um projeto de intervenção para dizer, está aqui um resultado de pesquisa importante, vamos estudar esse resultado juntos. Então, no primeiro projeto, a nossa pesquisa era realmente, a gente estava tentando entender como se cria essas comunidades e como se desenvolve, em particular, a confiança entre os membros dessa comunidade, e era um estudo de caso que a gente estava fazendo, então, daquela comunidade. Nesse projeto atual, a gente quer entender como os professores aprendem esses resultados de pesquisa e como eles, então, passam a usar esses resultados na sala e geram um novo saber que é diferente desse saber que é o científico, que eles fazem é diferente, não é uma aplicação, é um novo saber que a gente quer entender como é esse novo saber.
E o desenho da pesquisa é um experimento de ensino. Eu coloquei aqui um asterisco em experimento, porque quando eu não sabia como traduzir design research, e pedi ao João, que falou experiência de ensino. E eu coloquei experimento, porque eu acho que há também uma provocação com relação ao saber científico. Né, de dizer, não, isso é um experimento. Eu tenho uma hipótese inicial que eu estou testando enquanto eu trabalho com os professores, e o resultado desse trabalho é uma revisão da minha hipótese inicial. Enquanto que no meu outro trabalho, né, até por uma postura do tipo de pesquisa, a gente não tinha uma hipótese inicial. Era só de entender e compreender o que estava acontecendo. Então, eu coloquei a palavra experimento na minha tradução também para provocar um pouco até essa discussão aí, desse coisa mais científico. Está aqui algumas eu fui olhar os textos que a gente escreveu na época sobre o primeiro projeto, e aqui são algumas citações desses textos. Então, veja só como a gente falava do projeto na época. O projeto foi desenvolvido para ajudar na melhoria do ensino da matemática através da formação de uma comunidade envolvendo educadores da escola e da universidade. Quando eu reli isso, eu pensei, você vê que a gente se colocava, então, como educador também, e não como pesquisador. Em vez de dizer o educador da escola e o pesquisador da universidade, a gente falava, somos todos educadores, o educador da escola e o educador da universidade. Foi interessante para mim voltar e ler, quando eu fiz esse texto, eu mesma me surpreendi com a minha linguagem ao escrever desses projetos. O primeiro ano foi voltado para a reflexão sobre a prática dos professores da escola. Aí está clara a influência do Sean, né, dessa ideia de que você aprende a ser professor refletindo sobre a prática profissional. O projeto ofereceu aos professores recursos para compreender e discutir a matemática dos alunos na sala de aula. E, baseado em recomendações dos professores, o projeto ofereceu aos professores oportunidades para rever seus conhecimentos de matemática para o ensino. Você vê que aí, por trás disso, há claramente uma proposta de que estamos trazendo também nova pesquisa, questões da matemática, questões de rever o seu conhecimento formal. Mas ele ficava, então, um pouco envolto, né, numa outra linguagem em que isso não era trazido à frente como o principal objetivo do projeto. O objetivo era refletir sobre a prática, e nós, pesquisadores, então, quando tínhamos a oportunidade, oferecíamos outros recursos, uma linguagem para falar de algum problema da prática que vinha, né, dos professores, etc. Agora, olha o nosso projeto atual. O projeto foi desenvolvido para ensinar aos professores trajetórias de aprendizagem para o conceito de partição. Quer dizer, esse projeto atual, a gente, na verdade, os professores foram nos procurar porque eles estavam ouvindo essa discussão sobre essas novas learning trajectories. No caso, a Jer Confrey está na minha universidade, e os professores queriam aprender o que é isso, que essas learning trajectories. Então, o projeto foi criado para dizer, está aqui um resultado de pesquisa, essas learning trajectories. Eu acho que a diferença ninguém sabia disso quando a gente estava na escola, eu não sabia, vocês não sabiam, ninguém tinha como saber disso. Esse é um resultado atual de pesquisa e faz parte da formação continuada se manter conectado com os resultados de pesquisa. Então, vamos fazer um projeto para entender o que é essas learning trajectories. Muito diferente. O projeto é voltado para levar aos professores resultados atuais de pesquisa. Nesse sentido, eu acho que o projeto não tem uma visão de déficit do professor, porque, na verdade, esse saber é um saber da pesquisa que não existia antes, né? Então, ele é diferente. Para quem acha que todo o conhecimento do professor é gerado da prática, talvez ele ache ainda que é uma visão de déficit. Está aí as discussões para a gente continuar mais adiante, né? As atividades de aprendizagem para os professores foram desenhadas para serem semelhantes o suficiente com a prática para engajar os professores, mas também criar desequilíbrio cognitivo. Então, a gente acha, na verdade, que muitos desses resultados de pesquisa, o professor
que é um professor que reflete, etc., conhece, ele não tem formalizado como o saber acadêmico, mas ele já viu aquele aluno, ele sabe, muitos dos professores falam para a gente, agora vocês deram nome, agora eu tenho um nome para discutir coisas que eu já vejo há muito tempo. Então, a gente, na verdade, desenvolve todas as atividades, a gente, na verdade, está interessada na questão da tarefa, mas não a tarefa para o aluno, a tarefa para o professor, como desenhamos tarefas para aprendizagem profissional. E uma das coisas que a gente acha é que você começa com tarefas em que o professor reconhece a sua própria prática. Ele vê, eu já vi isso, eu já vi aquilo. Mas, a partir dessas tarefas, a gente também cria certos desequilíbrios para questionar e rever a prática à medida em que vamos apresentando esses resultados da pesquisa. Mais 5 minutos. Vou falar rápido agora. Os pesquisadores compartilharam com professores que um dos objetivos da pesquisa era entender como essa trajetória era ou não útil para a prática letiva. E eu ressaltei a palavra útil porque essa questão do uso para a gente é muito importante. Se a gente também está gerando... Quem faz pesquisa em educação matemática, por exemplo, com alunos, com currículo, etc., está gerando um saber acadêmico-científico que não é útil para o professor, também acho que temos problemas. Então, a gente está tentando entender, ok, está aqui esse conhecimento que foi gerado fora da sala de aula. Se não é útil, é um problema. E isso, a gente quer entender qual é a utilidade, como não. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem aprendido é que essas trajetórias de aprendizagem que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, elas são de um nível tão pequeno que o professor não pode carregar 37 níveis na cabeça enquanto ele conversa com os alunos. Na hora da decisão rápida, esses níveis são... o detalhe é muito maior do que o detalhe que é útil para a prática. Então, na verdade, o que a gente tem feito no nosso trabalho, que aí é a nossa contribuição para a pesquisa, a gente tem combinado essas trajetórias em pedaços maiores, que a gente estuda. E aí, dentro desses blocos maiores, a gente refina conforme os vários níveis dessa trajetória. Mas, na verdade, na discussão do dia a dia, a gente discute esses blocos maiores, porque parece mais útil para o professor entender esses blocos. E, na verdade, a gente também viu que não basta falar de uma trajetória, os professores precisam de várias trajetórias ao mesmo tempo. Então, temos pensado aí como fazer essa combinação. Então, na verdade, o nosso trabalho tem sido um pouco de entender como fazer esse saber científico útil, que eu acho que é uma criação de um saber diferente e, na verdade, diferente também do que a gente aprende com as professoras, né? Vários níveis de trabalho aí. Nós já temos Então, para concluir, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que na educação, pelo menos nos Estados Unidos, o pessoal segue muito a ideia da Cochrane, Smith e Little de que há um saber para a prática. Eu não sabia a tradução direito, eu coloquei para a prática, na prática e da prática, que elas chamam de for practice, in practice e off practice. Mas, infelizmente, eu acho, no texto delas, de 99, elas dizem que esses saberes são radicalmente diferentes, na visão delas. Tá? Elas dizem, eu coloquei os círculos como pontilhados, porque ela diz, a linha não é clara, mas eles são radicalmente diferentes. Por quê? O saber para a prática é o saber formal, científico, gerado fora da sala de aula. Você só pode aprender ele em cursos. A questão delas é como é que você aprende a saber? Você aprende fazendo esses cursos, né, que você vai lá e alguém então te conta esse saber que você devia saber e não sabe. O saber na prática, ele é ligado a essa questão da reflexão, ele é muito baseada no texto do Sean também, mas a ideia é que então você desenvolve esse saber a partir de reflexão da prática competente. Você olha uma prática, você trabalha com quem é competente, professores experientes nessas comunidades, e essa relação, então, leva à formação. Então, você aprende a ser professor a partir da discussão da prática do professor competente. E elas, na verdade, estão propondo um novo jeito, que é esse saber da prática, voltado, então, à pesquisa-ação, né, e ao trabalho do professor enquanto pesquisador, o professor mesmo. Então, na verdade, eu acho que a gente devia
em vez de separar, então acho que a gente, na verdade, passou muito tempo tentando entender esses três e separar para poder entender. Mas eu acho que hoje que a gente entende eles, a gente precisa juntar esses três saberes e tentar entender o que acontece na transição. Por exemplo, eu acho que no nosso trabalho, a gente está situado nessa transição entre o saber para a prática e o saber na prática, tentando entender como é que eu passo de um para o outro, como é que eu passo o saber que está aqui na comunidade e, através da reflexão, com professores competentes, tento levar e pensar ele na prática. E do outro lado também. Eu não tenho muito, meu projeto atual não trabalha muito com o professor pesquisador, mas seria também uma outra forma de tentar entender. Mas eu acho que, na verdade, então, o que eu quero colocar é que eu acho que o papel hoje do pesquisador em formação, do professor, é trabalhar essas questões da transição, levando qual o papel, como eu levo o papel científico, o conhecimento científico para esses outros domínios de saber e como eu transformo o saber desses outros domínios em saber científico, para poder, então, novamente trazer esse saber que é um pouco, se aplica a um grupo maior. Só para dizer, em termos de onde nós estamos indo, nós estamos usando as ideias do Wenger sobre as comunidades de prática, mas, na verdade, quando a gente lê o livro dele, também fui voltar e reler, ele propõe que o saber das comunidades também acontece em interação com outras comunidades. As comunidades não se desenvolvem isoladas, né, só entre si. E ele propõe, então, essa questão das fronteiras, né, tanto dos objetos de fronteiras, quanto das pessoas que trabalham em fronteiras. Então, na verdade, a gente tem entendido o nosso trabalho hoje como um trabalho de fronteira e essas tarefas de formação do professor como objetos de fronteira, que permitem a comunicação, então, entre esse saber científico e o saber da prática. Obrigada.